Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joinha, joinha? Ok. Vamos para mais uma dica de português com o professor Elson Ferreira? Hoje vão ser dicas de crase. Algumas dicas maravilhosas. Bom, o problema da crase é mais nas provas, né? Concurso, vestibulares, Enem, redação. Na hora da fala, não há muito problema você não dominar as regras, porque quando a gente fala não aparece legenda. Bom, então o cuidado que a gente tem que tomar com a crase é na escrita e em provas. Primeira situação é a seguinte, tá aqui o quadrinho, ó, lá. Esse quadrinho é muito doido. Olha só, pessoal, primeira situação de crase é com a palavra casa. Cuidado que aí existe um famoso macete que não se encaixa, tá? Quando é que a gente usa crase com a palavra casa? Fácil. Quando a palavra casa vier determinada. Traduzindo, quando aparecer de quem é a casa ou como é a casa. Se a palavra casa vier sem determinante, sem crase, sem acento grave. Ah, uma coisinha, a gente fala crase, mas na realidade o nome do acento não é crase, é acento grave, tá? Crase é a fusão de dois sons vocálicos iguais. Quando nós temos dois sons de A, geralmente preposição A da palavra anterior e artigo da palavra a seguir, aí o A preposição se funde com o artigo A, essa fusão é chamada de crase. E essa crase é representada pelo acento grave. Que, pá, passou uma moto aí. Que erradamente a gente fala acraseado, mas é assim que todo mundo fala, até os gramáticos, as provas, e a gente vai falar assim também, ok? Bom, então olha só essa frasezinha. Cheguei a casa à noite. Esse A é sem crase, sem o acento grave. Por quê? Não aparece de quem é a casa ou como é a casa. Percebam que a palavra anterior, que é o verbo chegar, pede a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Ó, não se esqueçam, hein? Já fez um vídeo sobre isso. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar, com o indicativo de lugar, ele pede a preposição a, e não a preposição em. Se você falar, cheguei em casa, cheguei na escola, cheguei no serviço, tudo errado. Cheguei à casa, cheguei à escola, cheguei ao serviço. Tá? Quem chega, chega a algum lugar. Bom, então vou voltar. Cheguei a casa à noite. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar pede a preposição a. Só que a palavra casa que vem depois, embora seja feminina, não está especificada. Olha lá. Não aparece de quem é a casa e nem como é a casa. Então, crase proibida. Tá bom? Não vai usar aquele macete de trocar casa, que é feminino, pelo masculino, se aparecer ao crase. Com a palavra casa não se usa macete. Tem que saber regra. Tem que ter conteúdo. Bom? Então, olha só. Agora uma segunda frase. Cheguei à casa de meu pai à noite. Agora é com crase. Cheguei à casa de meu pai à noite. Tá lá, ó. Aparece de quem é a casa. Então a palavra casa veio especificada. Então ela vai ser com acento grave, vai ser craseada. Joia, né? Beleza. Outra regra, outra situação. Crase com a palavra terra. Fácil demais. Ah, professor, eu nunca decorei essas regras de crase. Moleque, comigo você vai aprender, não vai decorar. Ó, a palavra terra, quando é que ela aceitará a crase? Primeiro, quando houver uma palavra antes, exigindo a preposição a. E, primeira situação, quando terra indica planeta, aí crase obrigatória. Os astronautas chegaram à Terra na data marcada. Ó, quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar pede a preposição a. Terra aí, pelo contexto, é planeta. Então, crase obrigatória. Tranquilo? Outra situação. Quando a palavra terra significa terra natal, local de nascimento. Crase obrigatória. Um dia irei à terra em que nasci. Olha o verbo anterior. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir pede a preposição a. Terra aí está significando local de nascimento, terra natal. Crase obrigatória. Tranquilo? Mas olha, você tem que observar a palavra anterior. Quer ver? Vamos trocar o verbo ir pelo verbo visitar. Um dia visitarei a terra em que nasci. Sem crase, sem acento grave. Porque o verbo visitar não pede a preposição a. Tá bom? Então, há que se tomar esse cuidado. Outro caso, quando terra indica solo. Solo, local de plantar. Apesar de tudo, o agricultor tem amor à terra. Ó, quem tem amor a alguma coisa. A palavra pede a preposição a. Terra aí, pelo contexto, está indicando local de plantar. Então, crase obrigatória. Joia? Bom, agora olha essa outra. Se a palavra terra indicar terra firme, oposto de aborto, crase proibida. Não vá confundir. Exemplo,
Após meses embarcados, os marinheiros voltaram à terra. Quem volta, volta a algum lugar. Ó, o verbo voltar pede a preposição a. Só que terra aí não está indicando nem planeta, nem local de plantar e nem cidade natal, local de nascimento. Está indicando terra firme. Se terra indicar terra firme, crase proibida, o oposto de a bordo. Tranquilo? Fácil, né? Beleza. Vamos para mais uma diquinha de crase. Com a palavra distância. Quando é que esse a distância vai vir com acento grave, vai vir craseado? Quando a palavra distância vier especificada. Quando aparecer, qual é a distância? Por exemplo, olha só. O jovem chutou a bola a distância de 100 metros. Ó, a distância de 100 metros. Tá vendo? A palavra distância está especificada. Qual é a distância? Crase obrigatória. A distância de 100 metros com crase. Agora, olha só. Ele faz faculdade à distância. Não aparece qual é a distância, não se especificou qual é a distância. Então, ele faz faculdade à distância sem crase. A gente vê muito por aí, agora está na moda, ensino à distância com acento grave, com crase. Fuja dessa escola, fuja desse curso, tá bom? Não apareceu qual é a distância, sem crase. Beleza? Mais uma situaçãozinha com a indicação de períodos de tempo, de tal dia, de tal hora. Você tem que só observar a questão do paralelismo aí. Quer ver? Eu estudo de segunda a sexta. Esse A com crase ou sem crase? Vamos ver? Olha antes de segunda, que é o primeiro dia. Tá de, preposição. Então, antes do segundo dia, que é sexta, vai haver só preposição. Uma questão de paralelismo. De segunda a sexta. Se eu usei o de, só preposição, então esse A é só preposição. Sem crase, sem acento grave. Agora, eu estudo da segunda a sexta. Ó, da segunda a sexta. Antes de segunda apareceu da, preposição de mais o artigo a. Então, aquele a antes de sexta tem que ter a mesma estrutura. Preposição mais artigo. Como são sons iguais, você tem a crase. Esse a vai ser craseado. Então, com de, sem crase. Com da, com crase. Beleza? Eu estudo das 2 às 6. Ó, das 2 às 6. Se eu usei das, as craseado. Eu estudo de 2 às 6. Se eu usei o de, esse a sem crase. E no singular. Tranquilo? Joia? Pessoal, tá aí. São dicas que valem diamante. São dicas para o dia a dia, para você fazer provas, redação, mais aí para a parte escrita, né? Na fala, como citei antes numa legenda, então não vai aparecer o problema. Olha só, não se esqueça, deixa um like, se inscreva no canal, ó, né? Compartilhe com os amigos, importante, faça um comentário, porque aí o canal cresce. E ative o sininho, são 2 vídeos por semana, às terças-feiras e aos sábados. Então para você ser avisado lá pelo YouTube. Então ative o sininho e curta essas dicas maravilhosas, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima Dicas de Português com o professor Elson Ferreira. Roda a vinheta!